O amor caiu. Transmissão. Paz do Senhor, meus amados. Me perdoa. Caiu essa transmissão, caiu a nossa transmissão. Caiu a nossa transmissão. Eu quero pedir perdão aos irmãos. Eu quero estar chamando novamente os irmãos, estar convidando novamente. Acabou que caiu a transmissão, os irmãos me perdoem. Os irmãos venham me perdoar. Caiu a nossa transmissão aqui, mas já estamos retomando. Presbítero Ezequiel está tomando a palavra, nos perdoe. Nos perdoe, infelizmente. Nós estamos sujeitos, né, meus amados, a isso devido à internet, mas caiu mesmo, saiu totalmente do meu celular a transmissão. Peço perdão aos irmãos. Mas quero pedir aos irmãos que retornem. Vou estar chamando novamente o presbítero Ezequiel aqui, pelo fato de ter caído essa transmissão. Presbítero, nos perdoe. A gente vai estar retomando a transmissão. Vou estar chamando o senhor novamente. E... Presbítero, nos perdoe, caiu a transmissão, mas agora já está tudo certo. Pode retomar. Ao vivo é assim Amém. mesmo. Esquenta não, faz parte. Então, o que eu estava falando, eu quero aqui agradecer ao senhor pelo convite, que Deus abençoe Amém. O senhor, a esposa, Amém. A sua família, que Deus, glória a Deus, abençoe por essa atitude, por esse desejo do coração do irmão, de estar sempre focado nas coisas de Deus, abrindo essa oportunidade para que a palavra do Senhor seja pregada, e através de tudo isso que nós estamos vendo esses 2 dias que passaram, hoje, terceiro dia da campanha, creio eu que Deus já falou com muitas pessoas, abriu seus corações através do tema que o irmão colocou nesse live, para que Deus venha falar com cada um de nós. Confesso aos irmãos que os 2 pastores que intercederam, Deus falou comigo através deles, e nessa noite não será diferente. Deus falará conosco também, através da sua palavra, que está aqui na carta do Apocalipse, onde o apóstolo João escreveu, que está no capítulo de número 3, e versículo de número 7 ao número 13. A palavra do Senhor, ela diz assim: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém o pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei das sinagogas de Satanás aos que dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e o adorem, prostrados aos teus pés, e saiba que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus
e o nome da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Há uma palavra maravilhosa, focado num tema, portas abertas. Quando eu estava lendo, meditando nesse texto, nesse tema, nós podemos observar que Jesus, ele sempre deu ênfase na cultura onde ele ia pregar. Os irmãos veem que o texto começa no versículo 7, a igreja de Filadélfia. A história diz que a igreja de Filadélfia era uma igreja que sofria muito com terremotos. Era uma igreja sofrida, onde vivia o terremoto e destruía todas as coisas. Então era um povo que estavam ali nessa cidade, a igreja de Filadélfia. Então Jesus, ele olha muito para a cultura, para pregar a sua palavra, para conhecer as pessoas. Então, se nós olharmos para o texto, nós vemos que Jesus começa dizendo que o anjo que escreve a Filadélfia, ele vai ver que a igreja, ele vai ver que a cultura, ele vai ver que o povo que estavam ali era um povo sofredores, era um povo que estavam sofrendo com as coisas que aconteciam na cidade de Filadélfia. Então nós vemos que hoje, para nós pronunciar, pregar a palavra do Senhor, nós passamos despercebido para não conhecer o lugar que vamos pregar, as pessoas que vamos pregar. Então, esse versículo de número 7, ele nos traz uma verdade que nós temos que conhecer as pessoas que vai nos ouvir. Conhecer que tema, que texto, que mensagem queremos pregar, porque há pessoas que estão dentro da nave da igreja, são pessoas que estão sofrendo, são pessoas que estão passando por momentos difíceis. Então nós temos que ter essa consciência da cultura, do povo que vamos pregar. Os irmãos vê que a cidade de Filadélfia, ela é conhecida como amor fraternal, por dois homens, por nome de Eumenes e o nome de Átalos. Eram dois irmãos que um tinha um amor inseparável um pelo outro. O amor deles era muito grande entre um e o outro. A história diz que quando um deles morre, Eumenes, ele vai dar o nome dessa cidade, que significa no grego amor fraternal. Então, se nós olhar para esse texto, nós vamos ver que como que pode uma igreja de Filadélfia, uma cidade de Filadélfia, ser considerada um amor fraternal e sofrer como sofria. Prova disso nós vemos hoje que muitas pessoas, eles estão vivendo numa situação difíceis, até mesmo pessoa que está assistindo essa live, está passando por algum problema, algumas dificuldades, achando mesmo que Deus não está contigo, que Deus não está te ouvindo. Mas não é porque você está sofrendo, não é porque você está desempregado ou passando por algum problema, que o amor de Deus não está em você. O amor de Deus está na pessoa. Não é porque a pessoa está sofrendo, está passando por algumas dificuldades, como eu já disse, repito, que Deus não ama. Nós usamos uma tese que dizemos assim, Deus não ama a minha pessoa, Deus não me ama. Olha o sofrimento que eu estou passando. Prova disso é a igreja de Filadélfia, que era, no grego, significava amor fraternal. Então nós temos que entender que todas as provações, todas as lutas que nós passamos, Deus nos ama. Deus está no controle de todas as coisas.
Porque Ele nos ama, Ele quer nos ensinar algumas coisas da sua parte. Então nós olhamos aqui no versículo 7, que eu aprendo que era uma cidade, uma igreja sofrida, mas ela era amada por Deus, porque vai falar dentro desses 13 versículos. Então, a primeira coisa que eu quero que eu estou narrando, que eu aprendo, é que ela é uma igreja amada. Você olha para o texto, para o versículo de número 7, você vai ver que está escrito santo e verdadeiro. Porque quem está aqui é verdadeiro, é santo, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é verdadeiro, ele não é falso, porque ali estava tendo judeus que se achavam santo demais. Eles perseguiam os crentes que estavam aqui em Filadélfia. Então eles achavam que eles eram santos demais, que os outros não. Então Jesus, no versículo de número 7, ele diz assim, santo e verdadeiro. O que eu quero dizer com esse texto? Que Deus não brinca com o nosso sentimento. Ele é verdadeiro na prova e é verdadeiro na vitória. Jesus, ele te dá porque ele é santo. Ele é verdadeiro porque ele é verdadeiro. Ele não brinca. Se ele nos prova, é porque algo maravilhoso tem para nós. Se ele não prova, ele também continua sendo verdadeiro. Hoje, estamos, muitas das vezes, achando que Deus é verdadeiro a hora que tudo está bem para nós, a hora que as coisas para nós estão bem. Então, o texto fala que ele é santo e verdadeiro. Se Jesus está nos provando, se Jesus está conosco, se Jesus está vendo a nossa luta, a nossa tribulação, as nossas percas, ele está falando no texto que ele continua sendo verdadeiro. O que ele prometeu para mim, prometeu para você que me ouve, vai cumprir. Porque ele não é homem para que minta, e nem filho do homem que se arrependa. Então, o que eu quero dizer para você, meu amigo, minha irmã, meu irmão que está me ouvindo nessa live? Que Jesus está dizendo para você, através da minha pessoa, que ele é verdadeiro. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Se ele falou que vai fazer na vida da sua família e na sua vida, ele vai fazer. Porque ele é verdadeiro. Então, o que eu vejo aqui, dentro desse texto, que é uma igreja sofrida, uma igreja que passa por tantas dificuldades, com tantos problemas, mas ele fortalece a igreja, dizendo, eu sou verdadeiro, eu sou santo. Esses que estão aí dizendo que é, mas não são. Então, o que nós temos que ver hoje, irmãos? Nós estamos vivendo no século 21, na dispensação da graça, que nós estamos olhando para aquelas pessoas que nos falam para nós e nós acreditamos. Estamos esquecendo da palavra do Senhor. Estamos esquecendo que Ele é verdadeiro. Ele não erra nas suas promessas. Ele não falha. Ele é e sempre será onisciente, onipotente e onipresente. Então Ele conhece a minha luta hoje e conhece a minha vitória amanhã. Então se Ele está dizendo, eu estou te provando, porque eu sei o que eu estou fazendo. Se eu estou fazendo porta se fechar, é porque eu sei o que eu estou fazendo, porque eu sou verdadeiro e santo. A palavra santo, como ele diz, seja santo como eu sou santo, é separar do pecado. Nós nunca vamos ser santo igual ao Senhor, igual a tua trindade, jamais. Mas ele está dizendo separar do pecado, separar das coisas que não traz benefício ao seu reino. Então, o que eu quero dizer aqui, que ele está dizendo no versículo 7, sou santo e verdadeiro. A palavra santo é uma pessoa íntegra, uma pessoa fiel, uma pessoa pura e verdadeiro. Nunca podemos ser santo e não verdadeiro. Nunca podemos ser verdadeiro e não ser santo. Podemos ser verdadeiro no nosso trabalho,
mas não mostrar para os nossos amigos de trabalho que somos um servo do Senhor verdadeiro. Não podemos mostrar para a igreja que nós somos santos e dentro dentro do nosso próprio lar, dentro do nosso próprio trabalho, não ser verdadeiro. Agora, o texto está dizendo que ele diz o que é santo e o que é verdadeiro. Então, são duas palavras que se encaixam uma na outra no tributo ao Senhor. Então, o que eu quero dizer para você que me ouve nessa noite? Que Deus não está brincando com você. Deus não está brincando comigo. Deus não está brincando com o presbítero Anderson. De jamais. De jeito nenhum. Por quê? Porque ele é santo e verdadeiro. Quando ele chega em Moisés, na sarça, capítulo 3 de Êxodo, ele vai contar uma história para Moisés. Ele começa a narrar para Moisés o que está acontecendo dentro do Egito. Então a sua expectativa, o teu projeto era levantar Moisés para que Moisés tirasse o seu povo do Egito. Então o que ele está dizendo para Moisés? Moisés, eu estou te chamando porque eu sou verdadeiro. Eu não vou decepcioná-lo. Eu não vou permitir que tu será envergonhado. Não, porque eu sou verdadeiro. Então você olha para o texto, você vê que quando Moisés é enviado, ele se preocupa. Ele pergunta, mas o que eu falarei, se eles me perguntar, quem você é? O Senhor só deixou uma palavrinha. Diga quem sou, só. Irmão, a tradução de quem eu sou tem muitas verdades. Eu sou a tua vitória. Eu sou o teu alimento quando tu não tiver a comida. Eu sou o teu agasalho quando tu estiveres com frio. Eu sou o que estou te enviando e eu serei responsável por você. Então o que o Senhor está dizendo para nós aqui? Se eu estou contigo, eu sou verdadeiro, vai acontecer. A promessa que Deus te fez vai acontecer. Tudo que Deus falou para você vai acontecer, querido. É no nome de Jesus que eu estou nessa noite pregando. É na palavra do Senhor, porque Ele tem compromisso com a sua palavra. Ele não tem compromisso com o homem, Ele tem compromisso com a sua palavra. É a sua palavra que permanece. Então, nessa noite, que nós estamos nessa live, o Senhor está dizendo para você, eu sou verdadeiro. Eu sou santo. Então, querido, nós temos que entender que o Senhor é verdadeiro. Ele não está brincando com você. Ele não está brincando com você. Quero contar aqui um rápido testemunho meu, na minha vida. Eu sempre falo isso em todos os lugares que eu prego. Eu perdi tudo na minha vida. Eu perdi casa, eu perdi carro, eu perdi tudo. Se Deus está me colocando isso no meu coração, é porque tem alguém que precisa ouvir isso. Eu perdi casa, eu perdi carro, eu perdi emprego, eu perdi tudo. Eu tenho 3 filhos. Na época tinha faixa etária de 8 anos para baixo. Então, eu não tinha mais para onde correr. E nas minhas orações, eu dizia, Senhor, tu não estás comigo. Mas antes de acontecer esses momentos de perca, o Senhor usou uma mulher e disse para mim que eu não ia desfrutar daquilo que eu estava fazendo. Eu estava tendo uma casa, eu estava reformando essa casa. Eu tinha carro na garagem, eu tinha bons recursos financeiros. E o Senhor dizia para mim que eu não iria desfrutar de nada disso. E o tempo passou e as coisas foram embora. Eu perdi tudo. Nas minhas orações eu dizia, Senhor, tu não estás comigo. E o Senhor falava no meu coração, estou porque eu sou verdadeiro e sei o que eu estou fazendo. Então, querido, hoje eu tenho tudo. Hoje eu tenho casa, tenho carro, tenho tudo. Por que eu estou pregando? Por que eu estou falando isso? E para você que está me ouvindo, que tudo que você perdeu, Deus te dará de volta. Porque Ele é fiel, e Ele é santo, e Ele é verdadeiro.
Quando tu for pregar, quando tu for cantar, tu vai pregar e o Espírito Santo vai te honrar. Por quê? Porque ele é santo e ele sabe quem está pregando é usado por ele que é santo. E ele é verdadeiro, porque tudo que você está testemunhando na sua igreja, todo lugar que você testemunhar o que aconteceu, o que está acontecendo hoje, que tu não entende, como ele disse para Pedro, ele está dizendo, quando tu falar, ele vai assinar embaixo, porque é verdade que você está falando, porque ele é verdadeiro. Aleluia. Então, querido e querida, nessa noite, não se preocupe, Deus está no controle de todas as coisas. Aí o texto de número 8, ele vai dizer, eu sei as tuas obras, e diante de ti coloquei, e diante de ti pus uma porta aberta. Mas no versículo de número 7 ainda, na parte B, na parte C, melhor dizendo, ele está dizendo assim, o que tem a chave de Davi. Então ele está usando 3 figuras nesses 13 capítulos. A primeira figura é chave. A segunda figura é porta. E a terceira figura são colunas. Então nós temos que entender essas 3 figuras. A primeira figura, ele está dizendo, a chave de Davi. Ele está dizendo, ele está falando de autoridade. Ele é mais do que Davi, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, irmão, eu pergunto para você que me ouve, eu pergunto para mim que prego, eu pergunto para você que dirige culto, que é um pastor de igreja, ele é autoridade. E nós pregamos essa autoridade. Nós cantamos essa autoridade. Então, o que nos traz a temer? Se temos uma autoridade acima de nós. A chave está na mão do Senhor. A chave está na mão do nosso Senhor. Ele está falando de fidelidade. Ele está falando de autoridade. Então nós olhamos aqui e nós vemos que Jesus, ele tem autoridade. Acima de tudo. Acima de tudo e de todos. Irmãos, você olha para o livro de Êxodo, quando ele pede para que Moisés tire o seu povo do Egito. Esse povo sai do Egito. Mas se você ler alguns capítulos antes ou versículos, você vai ver que Faraó não queria deixar. Faraó não queria libertar o seu povo. Por quê? Porque Faraó se sentiu autoridade. Ele era autoridade. Ele era acima de todos os homens que estavam ali. É por isso que precisou Deus enviar as 10 pragas para mostrar para Faraó que ele é acima de todas as coisas. Irmãos, a autoridade está no Senhor. Quando você prega, quando você canta, você está cantando e pregando na autoridade do Senhor. Você está pregando, você está cantando na autoridade do Espírito Santo. O que tem de crente, o que tem de pessoas hoje abaixando a cabeça por homens que são usados por Satanás, mulheres que são usadas por Satanás, vindo em cima de nós que somos crentes, que professamos a fé no Senhor, estamos andando com um chapéu mexicano, sombra do medo, sombra de tudo. Esta pandemia, quantos crentes não estão com medo? Agora eu pergunto para você, o texto está dizendo, eu tenho a chave de Davi, eu tenho autoridade, a pandemia só vai na onde eu quiser que ela vai, eu só vou permitir pessoas descer a sepultura se eu quiser, se eu não quiser, ela não... Irmãos, nós estamos servindo um Deus que tem autoridade. Ele pode fazer o que ele quer fazer.
Autoridade. Aleluia. E o mais bonito disso, pastor, o mais bonito disso, presbítero Anderson, que ele nos dá autoridade também. Isso que é lindo. Prova disso, quando você olha para Daniel, a Bíblia diz que Daniel, Nabucodonosor, teve um sonho. E ele interpretou o sonho do rei. Mas chegou um tempo que ele não queria adorá-lo. Então o que acontece? Os magos, os sábios da Babilônia queria que jogasse. Ele não quer adorar você. Ele não quer prostrar nos seus pés. Então precisa tomar uma decisão. E qual é a decisão? Vamos fazer um decreto. Se aqueles que não te adorar, será jogado na cova do leão. Quem prega Jesus tem autoridade também. Quem fala de Jesus tem autoridade também. Quem anda com Jesus do jeito que Jesus quer que nós andamos tem autoridade em todo lugar que você pôr os seus pés e sua mão. Então o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Daniel disse, não vou se curvar. Não vou se curvar porque eu prego um Deus de autoridade e eu também tenho autoridade. Não vou. Então ele é jogado, irmãos, porque a autoridade que joga é acima de Daniel. Ele tinha autoridade de jogar Daniel na cova dos leões, mas não teve autoridade de fazer o que foi feito. O que foi feito? Daniel está dentro da caverna dos leões, e os leões não fazem nada para Daniel. Por quê? Porque a autoridade que estava nos leões é a autoridade acima dos leões. Aleluia. E o seu Criador. Então nós temos que entender que quando pregamos autoridade, quando pregamos sobre Deus, sobre a sua palavra, nós temos autoridade. Então homens e mulheres estão perdendo as autoridades. Não tem mais. Então a chave de Davi é autoridade, fidelidade. Queridos, a palavra do Senhor diz que a chave está na mão do Senhor. Aleluia. Ele tira a chave da mão da morte e de Satanás. Olha para você ver, não sei se você já viu, você parou para pensar nas autoridades que ele tem. A chave da morte, a chave do inferno está com o nosso Senhor. Então ele tem todas as autoridades, porque ele tem a chave. A Bíblia diz, irmãos, que ele chega em Pedro e diz para Pedro, Pedro, está no capítulo de número 16, verso 19 de Mateus, te darei a chave do reino. Olha para os irmãos ver. A chave do reino dos céus. Ele não está igualando Pedro como ele. Ele não está igualando Pedro como a sua trindade, não. Ele está falando para Pedro, Pedro, eu estou dando a chave de autoridade. Porque na onde você pregar, você vai ter autoridade. Aí você olha para a história do apóstolo Pedro e você vê a autoridade que Pedro teve. Autoridade na palavra. Autoridade nas curas que saíram de Pedro. Aleluia. A chave que Deus dá para Pedro. É o que Deus está falando nessa noite comigo e com você. Eu tenho a chave para te dar. A chave da palavra. A chave da oração. Porque, irmãos, a chave, ela mexe, ela abre porta da oração. A chave, ela abre porta da mensagem. Nunca podemos pregar se nós não ir buscar no Senhor. Porque quem conhece a sua igreja, quem conhece a pessoa é Ele. Então, no momento que eu estou de joelho, eu estou buscando no Senhor uma chave. A chave para mim pregar, para mim abrir a porta. E essa porta, vai se abrir. Essa porta, ela vai se abrir quando você pregar. Quando você orar pelos enfermos.
Quando você for chamado para resolver um problema no seu trabalho, problemas que às vezes grandes engenheiros não conseguem, porque Deus está dando uma chave para nós. Não é chave de prosperidade. Estamos vivendo hoje um momento de teologia da prosperidade. Leva a sua chave, compra a sua chave. Irmão, esquece isso. A chave que o texto está dizendo aqui são chave de autoridade. São chave que você buscar no Senhor. Porque Pedro vai pregar. E Deus faz milagres na vida de Pedro, porque Deus, Jesus prometeu, te darei a chave do reino. Quando tu pregar, descerá para ti a minha unção e a minha graça. Quando você cantar, descerá sobre ti a minha unção do louvor, porque eu te dei a chave do reino. Aleluia. Então precisamos entender que a chave, ela abre porta na onde não tem. Glória a Deus. Mas temos que entender o texto, porque ele está dizendo aqui a chave que abre, melhor dizendo, que fecha e ninguém abre, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Oh, Jesus tem a chave para te dar. meu Deus. Jesus tem uma chave para te entregar. Mas precisamos entender que ele diz também, se a minha palavra estiveres em vós, e vós estiveres em mim, tudo que pedir na oração, crendo, receberá. Então não é fácil conquistar essa chave. Então ele está dizendo para essa igreja, ele está dizendo para a igreja, eu tenho a chave, porque tem a chave de Davi, autoridade sobre a igreja de Filadélfia. O que abre e ninguém fecha, a que fecha e ninguém abre. Ele está acima dessa igreja. Ele está acima dos problemas que está acontecendo com a igreja de Filadélfia. Ele está vendo tudo. E ele está dizendo para a igreja, vocês têm pouca força, mas eu sou a chave, eu tenho porta para abrir. Então, querido, nós olhamos e vemos que ele está falando aqui da chave. Ele está falando aqui da chave. Ele está falando, agora ele vai falar da porta. A chave, a primeira figura. Agora ele vai falar da porta. Essa porta está no versículo de número 8. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta. E ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra. E não negaste o meu nome. Aleluia. A porta que o Senhor está dizendo para nós fala de oportunidade. Essa porta, ela fala de várias oportunidades quando ela se abrir. Essa porta, ela fala de vitória. Aleluia. Ela fala de bênção. A porta, ela está falando de oportunidade, não de obstáculo. Porque o texto está claro que ele está dizendo que ninguém pode fechar. Não tem obstáculo. Ninguém pode fechar tendo pouca força. Então, querido, a igreja que está aqui, essa porta que está sendo aberta, ela está falando de oportunidade.
Aleluia. A primeira oportunidade que eu aprendo aqui é a oportunidade da salvação. A igreja de Filadélfia, ela tinha tudo, e era isso que Jesus queria, que fosse uma igreja missionária. Porque ela está tendo uma oportunidade. A porta fala de oportunidade. Oportunidade é a primeira coisa que eu aprendo aqui. A oportunidade da salvação. E a salvação, ela só vem por Cristo Jesus. Não há outro que traz salvação. Não há outro Deus que pode garantir a salvação. Então a primeira coisa que eu vejo nessa porta que se abre é a salvação. Estamos dentro dos templos, dentro das quatro paredes, pregando, querendo ser melhor do que outros, pregando dentro de quatro paredes. E não estamos tendo visão da oportunidade que nós poderia ter para pregar a salvação, que é Jesus Cristo. Aleluia. Hoje não se pregam mais sobre salvação. Eu tenho ido, irmãos, em muitos lugares, com a graça de Deus, eu tenho visto que hoje não pregam mais salvação, que Jesus está aqui para te salvar. Não prega mais o sangue de Jesus que caiu na cruz para nos salvar. Não há mais salvação. Então a primeira oportunidade que essa porta dá é de salvação. A igreja tem que entender que ela é uma igreja missionária. Ela precisa sair das quatro paredes. Ela precisa sair das quatro paredes. Ela precisa sair para fora. Ela precisa pregar a palavra. Nós estamos amedrontados, para falar o português claro. Nós estamos com medo. Nós estamos assustados. O que está acontecendo na mídia, o que está acontecendo em todas as áreas do mundo, nós estamos com medo. Nós não queremos sair de casa. Não queremos sair na rua e pregar a palavra para o Senhor, para as pessoas que estão sofrendo nas drogas, na prostituição. Passamos perto de pessoas que estão dormindo nas calçadas, dormindo enrolado em jornais, dormindo em banco de praça, em banco de rodoviária, debaixo das grandes pontes. Nós não temos mais este amor de pregar a palavra da salvação, e a igreja precisa ter essa prioridade. A porta, ela abre. Nós temos que entender o que tem dentro dessa porta. A segunda coisa que eu olho para essa porta é evangelismo, que está incluso dentro desse que eu falei da salvação. Não há culto de evangelismo mais. Nós andamos por aí, nós vemos, não há mais culto de evangelismo. Não precisa mais. Aí o Senhor está dizendo para essa igreja, a porta que eu abri, ninguém fecha. Pregamos hoje, não deu resultado? Continuamos pregando amanhã. Cantamos hoje, não teve resultado? Vamos continuar cantando amanhã. Vamos pregar na esquina amanhã e piorou a situação lá na esquina? Vamos amanhã de novo. Porque o Senhor conhece as pessoas que foram chamadas, pessoas que não têm, mas têm o coração na obra do Senhor. É o que está acontecendo com essa igreja. As 6 igrejas que você lê, você vê que uma delas é a igreja de Filadélfia e a igreja de Esmirna, que são 2 igrejas que recebem do Senhor o elogio. Mas as outras 6 são igreja Esmirna. As outras são igrejas que foram reprovadas. Aí eu pergunto para você, através dessa live, qual igreja que nós somos? Qual igreja que nós somos? Essa igreja está sofrendo. Essa igreja aqui, ela está passando por um momento difícil.
Essa igreja aqui, ela está fraca. Essa igreja, ela está fraca no sentido material. Porque o terremoto vinha e destruía tudo. Os judeus o perseguiam, mas era uma igreja de oração. Era uma igreja que tinha boas obras. Era uma igreja que jejuava. Era uma igreja que chorava nos pés do Senhor. Aí eu pergunto para você, qual é a porta que nós estamos? Vamos se formar primeiro para depois nós evangelizar? Vamos primeiro ter o nosso diploma na parede para nós evangelizar? Não. Essa porta está falando de evangelismo. Essa porta aqui, ela está falando de salvação e evangelismo. São oportunidades que Deus está dando para nós. Aleluia. Essa porta. Essa porta é porta de oportunidade. E nós estamos perdendo essa oportunidade. Isso dói em mim e me preocupa eu, porque eu também estou incluso no que eu estou pregando para você. Porque primeiro o Espírito Santo fala com aqueles que vão ler, para depois ser transmitido para as outras pessoas. Então vamos colocar a nossa barba de molho e entender o que tem dessa porta para nós. Porque ela não vai fechar. Ela não fecha. Ela se chama oportunidade. Quero contar aqui para você uma ilustração. De fato, um assunto muito real, verdadeiro. Eu trabalhava numa certa loja. E dentro dessa loja tinha um menino muito bom. Menininho muito educado. Nessa época ele tinha uma faixa de 15 a 16 anos para 17. Esse menino era muito educado. Ele atendia as pessoas, pobre, rico, do mesmo jeito. E um dia entrou um gerente geral de uma empresa multinacional que está focada em Mogi Guaçu, você sabe qual é. A International Paper. E esse gerente começou a entrar naquela loja várias vezes. 2, 3 vezes na semana ele vinha na loja. E aquele menino atendia ele com maior simplicidade, com carinho, com educação. Estamos falando de porta. Quero que você entenda o que eu vou falar aqui. Porque eu presenciei isso, eu trabalhava lá também. E esse menino, um dia, esse gerente, esse subgerente geral, chegou nele e disse para ele, eu tenho uma porta para você, eu tenho uma oportunidade para você na International Paper. Você aceita? Ele falou, mas eu ainda não consigo, eu não terminei minha escola. Ele disse, não, você pode continuar terminando e você quiser trabalhar comigo. E passou alguns dias, passou uns meses, e o menino foi embora, foi trabalhar lá, e o gerente voltou um dia na loja e disse para o meu gerente, sabe por que eu levei ele para trabalhar comigo? Porque ele é educado. É um menino simples, um menino que me atendeu muito bem. Então eu tive uma vaga e eu lembrei nele e dei oportunidade para ele. Então o que eu quero dizer dentro desse testemunho para você do que eu presenciei? Que Deus tem algo lindo na minha e na sua vida. Mas precisamos entender qual é a porta. É a porta da oportunidade da pregação, sim. Aleluia. É a porta do evangelismo, sim. É a porta de cantar, sim. É a porta para pastorear, sim. É a porta para mim ser conselheiro também, sim. Vamos entender qual é essa porta. Porque, igreja, nós temos a chave na mão e a porta está se abrindo para nós. Mas nós temos que entender o que tem nessa porta. Porque muitos estão entrando na porta e não estão sabendo o que faz. Estão no lugar certo, mas é pessoas erradas. E pessoas erradas estão no lugar certo. Não é assim a obra do Senhor. Então nós vemos aqui que ele está dizendo a porta, a oportunidade. Então aqui dentro desse texto, dentro desse terceiro dia de campanha, quero dizer para o senhor, presbítero Anderson, não sei se o senhor já parou para pensar, isso que o senhor está fazendo, através da live, através da sua simplicidade,
da sua mensagem, do seu louvor, da harpa. É uma porta que Deus abriu para o Senhor. Não feche. Amém. Porque Deus tem uma promessa para o Senhor. E tu sabe que Deus muda nós de lugar. Estamos aqui, dali a pouco estamos lá e não entendemos o trabalhar de Deus. Porque a porta que Deus abre é em outro lugar. E nós precisamos entender. Então Deus está falando com o Senhor agora. Com o Senhor nessa live. Não desista dessas portas. Continue. Não deu resultado o primeiro dia, o segundo e o terceiro dia? Continue. O quarto vai dar. Passou sexta-feira de campanha e não deu resultado? Volta a fazer outra. Porque vai chegar um dia que Deus vai recompensar o Senhor. Porque isso que esse tema que o Senhor colocou aqui é focado em primeiramente no Senhor. Essa porta que Deus abriu para o Senhor. Entenda ela. Foca nela. Que Deus vai te dar muita graça e sabedoria para o Senhor nesse trabalho. Então, irmãos, nós vemos que a porta, ela está aberta. E ninguém fecha. Ninguém fecha. Podemos pregar bem ou mal. Ninguém fecha. Podemos ter estudo ou não tendo. Mas se falarmos que Jesus é bom e Ele salva, ela nem fecha. Aleluia. Não entenda o seu chamado. Entenda a porta que Deus abriu para você. Nós nunca vamos entrar na porta do A e na porta do B se a nossa porta ainda não abriu. Porque eu aprendo que quando Jesus está com a chave na mão, Ele abre a porta a hora que Ele quer abrir. E se Ele ainda não abriu a porta para mim, não abriu para você, não desista, continua batendo nela. Porque Ele vai abrir para você essa porta. Essa porta será aberta para você. Ela não fecha. Ela não fechará. Por quê? Porque Ele que está com a chave. Vamos continuar batendo nela. Vamos continuar batendo. Batendo. Me traz na minha mente agora o Espírito Santo sobre aquele juiz Enico. Aquela parábola que Jesus deixou bem clara sobre orar sem cessar. Aquela viúva pedia justiça todos os dias. Todos os dias ela perturbava o rei, o juiz. E a Bíblia diz que ele não temia o homem nem a Deus. E todos os dias ela estava ali. E Jesus olhou aquilo e ele faz uma parábola sobre isso. Orar sempre, ou seja, bater sempre. Bater. Que ela vai se abrir. Mateus capítulo 6 e verso 6 está escrito: entra no teu quarto, fecha-se a porta em secreto, falará com o Senhor e em secreto Ele te ouvirá. Aleluia. Então não tema, a porta ela vai se abrir no tempo e na hora certa. Nem que for para mudarmos de lugar. Nem que for para tirar eu da cidade de Itapira e levar eu para a cidade de Mogi Guaçu, para outra cidade. Não tem problema. Que essa porta vai se abrir no tempo e na hora certa, na onde Jesus quer que seja aberta. Aleluia. Então, nessa noite, queridos, amados irmãos, não desista. Continue batendo. A porta vai se abrir. E se ela já se abriu, como eu já disse alguns segundos atrás, entenda o que tem nessa porta para você. Aleluia. O que você vai fazer quando essa porta se abrir? É por isso que eu te aconselho, como um homem de Deus e pelo que eu já passei com meu Senhor, que quando você entra pela porta, que ela não ainda se abriu, anos fechadas, lutas e provações, percas de ente querido que já foram, e ela não se abriu. É para a hora que Jesus abrir essa porta, você entrará por ela e saberá o que fazer dentro dessa porta aberta. Então, o que eu quero dizer para você, quando eu estava lendo esse texto,
eu pude entender, irmãos, que Jesus levanta o homem e a mulher no tempo e na hora certa. Não corra, não se Aleluia. apressa. A porta, ela vai se abrir no tempo e na hora certa. Porque quando o texto fala que Aleluia. quando ele abre, ninguém fecha. E quando ele fecha, ninguém abre. Você lembra da arca de Noé? Quem fechou a porta da arca? Foi Noé? Não. Foi o próprio Deus. Ninguém abriu a janela e nem a porta da arca. Sabe por quê? Glória. Porque ele fecha e ninguém abre. Mas quando ele quer abrir, pode ser o melhor juiz que está com a causa na sua mão. Você que, irmão, eu vou falar aqui que o Senhor está colocando no meu coração. Tem gente ouvindo. Você que está lutando para aposentar, guarda isso no seu coração. Essa porta está quase para ser aberta. E você vai se aposentar. Você que está com um currículo faz muito tempo. Você levou naquela empresa que você sonha em trabalhar. O Senhor manda te dizer para você com toda a convicção e marca na capa da sua Bíblia que vai ser respondido esse currículo por esses dias. Porque é a porta que Jesus está abrindo, porque Ele sabe que tu tem pouca força. Tu já está pensando em desistir. Tu está pensando em largar mão de tudo. E Jesus está dizendo para você, dentro desse texto bíblico, através dessa live, não vai, porque a vitória está chegando. Porque Ele sabe que você tem a pouca força. E para mim terminar, a terceira figura, que o texto fala nos versículos, 13 versículos, que está no versículo de número 12. A quem vencer, eu farei coluna no templo de meu Deus. Aleluia. E dele nunca sairá. Glória a Deus. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus. Aleluia. E o nome da cidade do meu Deus. Olhe para os irmãos ver. A Nova Jerusalém. Aleluia. Que desceu do céu. Do meu Deus. E também o meu novo nome. Então, querido, você será uma coluna. Porque a igreja de Filadélfia sofria com os terremotos, como eu já disse no início. Era uma igreja que tinha seus templos destruídos e trincados pelo terremoto. Era uma igreja que sofria. Sardes, capítulo 3, verso 1, Sardes era uma igreja também que sofria com terremotos. Então era Filadélfia uma igreja que vivia destruída seus templos. Destruída e trincada as paredes dos seus templos pelos terremotos. Aí Jesus vem e fala que fará dela uma coluna. Que não ficará trincada mais. Sabe o que eu quero dizer para você? Se não acontecer nada nessa terra, não desista. Porque o seu lugar está no céu. Quando tu chegar lá, você vai estar marcado em algum lugar ali. Como coluna. E a Bíblia diz que vai ser o templo do meu Deus. Você está entendendo o que Deus quer fazer comigo e com você? Sofremos aqui doença, enfermidade, lágrimas, percas. Mas quando chegar lá, não está na Bíblia, imagino eu, que os três vão dizer um para o outro, a trindade do Senhor, eu farei dele uma coluna aqui, na nossa Jerusalém. Então, querido, Deus te ama. Jesus tem portas abertas para você. Não desanima. Se tu morrer hoje, e eu partir para a eternidade hoje, eu chegarei lá. E o Senhor está me aguardando como uma coluna. Lá você foi trincado na terra. Lá você teve sofrimento. Lá você sofreu pelos grandes terremotos da vida. Mas aqui não. Aqui você será uma coluna. E todo mundo vai te ver como uma coluna forte. Por que é? Porque venceu lá na terra. Porque está escrito, aqueles que vencer, farei coluna. Então, querido, que Deus o abençoe.
Minhas horas já se foram. Deus abençoe de coração a todos vocês que ouviu essa live. Guarda no seu coração. Não esqueça. Pede sensibilidade ao Espírito Santo para você entender as oportunidades que vêm diretamente do Senhor para o seu coração. Deus abençoe, pastor, presbítero Anderson. Obrigado pelo convite, obrigado pelo carinho. Deus abençoe. Vamos encontrar, creio eu, pessoalmente, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua esposa, todos vocês. Fiquem na paz do Senhor. Amém, querido? Amém. Deus abençoe. Foi uma honra estarmos aqui, sermos abençoados por Deus com essa palavra abençoada, essa palavra poderosa, né? Porque não existe revelação maior do que a palavra de Deus. Não existe poder maior do que a palavra de Deus, né? O ser humano pode ser usado por Deus para curar, para trazer profecia, revelação, mas a maior de todas ainda é a palavra do Senhor, né? E essa é uma realidade, né? E eu quero aqui deixar meus agradecimentos também a todos que estão nos ajudando. Amém, irmãos. Vamos estar orando sim pela sua filha Carolina. Está apresentando. Com certeza que o presbítero também vai apresentar. Estaremos apresentando às noites. Eu tenho certeza que Deus vai entrar com providência. Quero louvar a Deus pela vida de cada pessoa que está nos ajudando. Peço oração pelo presbítero também, esteja orando por nós. Nós estamos com um projeto social aqui, que a minha esposa começou, né? Nós estamos, pelo menos uma vez por semana, levando roupa, alimento para os moradores de rua, né? E eu tenho certeza que Deus vai nos dar condições de cada vez fazer mais e mais e mais, porque é reconfortante, né? É lindo ver como as pessoas lá fora, pessoas que eram da igreja, pessoas que eram obreiros, pessoas que eram evangelistas, missionários, pastores, que estão jogados em vielas, em pontes, nas ruas, dormindo debaixo de caixas de papelão. E nós vemos o quão destruidor é o inimigo. E eu queria deixar isso. Eu tenho certeza que, eu não sei o porquê estou falando, mas eu tenho certeza que Deus vai falar com alguém dessa forma. Pessoas, moradores de rua, dando testemunho que a vida deles regrediram, começaram a regredir dentro das suas próprias famílias. Famílias destruídas começaram a implodir de dentro para fora. E ali as pessoas saíam de dentro da casa das suas famílias, iam para as ruas, porque já não conseguia mais achar paz, já não conseguia mais ter alegria. E ali o inimigo havia conseguido destruir, desestruturar toda aquela família. E a gente vê o quanto é importante amar o próximo, né? Às vezes, eu falo por mim mesmo, presbítero, às vezes, quantas vezes eu passei, né? Há tempos atrás, passei perto de moradores de rua, pessoas que moram embaixo de ruas, e falava assim, olha, o jeito que ele está, a pessoa bebe o dia inteiro, por isso que está nessa situação, mas só para quem está naquela situação, ele sabe o quanto é difícil. O quanto é difícil deixar aquela vida e voltar a tudo que ele já andou
para voltar a ter uma vida. Então, para eles é mais fácil continuar na vida que eles estão do que voltar tudo atrás e tentar reconstruir o que já está destruído. E não é diferente do que a gente passa. Às vezes a gente passa situações tão difíceis na nossa vida, presbítero, que a gente olha para trás e fala assim, bom, eu vou continuar onde eu estou, nessa situação terrível, do que voltar para trás e tentar recomeçar. Então, essa é uma realidade do nosso dia a dia, né? É uma realidade que nós vivemos. Mas, como o Senhor disse, Jesus, ele tem a chave, né? Ele nos traz um novo amanhã. Ele nos traz uma nova alegria. Como o Senhor disse no testemunho do Senhor. O Senhor perdeu tudo, né? E eu guardei a minha parte, né, do que o Senhor falou. Quando a gente perde tudo, a gente ainda assim tem que se permanecer firme, né, presbítero? Porque não é fácil, né? Quantas vezes a gente pensa em desistir, não é verdade? Porque o inimigo é terrível, quantas vezes, mas ainda assim o Senhor tem nos sustentado e é isso que Ele quer fazer. Amém? Deus abençoe o Senhor, Deus abençoe a pastora Fabiana. Deus abençoe o nosso pastor presidente Reginaldo Dias. Deus abençoe a vida de cada irmão que esteve aqui. Eu quero pedir para cada irmão que esteja compartilhando essa live, esteja compartilhando esse vídeo. Eu tenho certeza que assim como a palavra do Senhor falou com a minha vida, eu tenho certeza que falou com a sua vida também, vai falar com a vida de muitas outras pessoas através do seu compartilhamento, através da sua vida. Amém? Amém. Eu peço para os irmãos para estarmos aqui orando, glorificando, exaltando o nome do Senhor e agradecendo a Ele por mais essa palavra maravilhosa. Eu tenho certeza que eu vou passar o fim de semana mastigando toda ela. Mais uma vez, muito obrigado, Peter. E vai ser um prazer a gente se encontrar novamente aí quando a gente for para Itapira ou quando a gente fizer, né? Deus, assim, for da vontade dele, a gente estiver abrindo aqui a congregação aqui, a gente vai estar todo mundo junto, em nome de Jesus. Amém. Vamos sim. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nosso Deus e Pai. Querido Deus, eterno Pai. No nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Obrigado, Cristo. Jesus, por essa palavra. Venha te agradecer, Senhor. Venha te agradecer por mais essa palavra abençoada e maravilhosa. Eu venho te agradecer, Senhor, pela vida do teu servo, que esteve aqui conosco, Senhor, e trouxe, Senhor Deus, essa palavra. Pai, te louvo e te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem sido maravilhoso. Pai, eu peço, Senhor Deus, pela vida de cada pessoa que esteve aqui. Eu te peço, Senhor Deus, pela vida de cada ente querido dele, Senhor. Aquele que tem passado dificuldade, Senhor Deus, no seu casamento. Aquele que tem passado dificuldade, Senhor Deus, com os filhos. Aquele que está com enfermidade. Aquele que está enfiado nas drogas, no alcoolismo, na prostituição. Senhor, que o Senhor venha derrubando por terra todo espírito maligno, Senhor. Pai amado, Pai querido, que o Senhor venha restaurando o casamento, o Senhor venha restaurando vidas, o Senhor venha tirando, Senhor Deus, aqueles que estão enfiados, Senhor Deus, lá no abismo, Senhor Deus. Pai, aqueles que estão aprisionados, Senhor Deus, pelo inimigo. O Senhor venha, Senhor Deus, no nome de Jesus, com o teu Espírito Santo, o Senhor venha restaurando, tirando essas pessoas dessa situação, Senhor. Pai amado, Pai querido, o Senhor venha trazer hoje renovo, restauração,
renovação, Senhor, na vida de cada um. O Senhor venha trazer um alívio, Senhor. Pai, venha abrir portas de emprego, venha abrir portas, Senhor Deus, de emprego na vida de cada um que esteja precisando, Senhor. Pai amado, Pai querido, nessa noite eu te peço, Senhor, Pai, traga cura para aqueles, Senhor Deus, que estão lá nas UTIs. Pai amado, Pai querido, aqueles que estão com Covid, com HIV, com câncer, com tuberculose, seja essa qual for todo tipo de enfermidade, Senhor. Pai, no nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo venha com o poder dele, Senhor, curando, Senhor. O Senhor cura, o Senhor renova, o Senhor restaura, o Senhor transforma. Pai amado, Pai querido, o Senhor dá um novo sangue, o Senhor dá uma nova pele, o Senhor dá um novo órgão, Senhor, porque o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Senhor é o médico dos médicos. Eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor vai estar, Senhor Deus, renovando e transformando vidas, Senhor. Pai, casamentos restaurados, renovados, porque há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus Cristo. No sangue de Jesus tem poder. Ele levou consigo todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, todas as nossas dificuldades, Senhor. Pai, no nome de Jesus, eu venho te pedir, Senhor Deus e Pai amado, ô Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, eu venho te pedir, Senhor Deus, pelas vidas, Senhor Deus, que pediram orações aqui, Senhor Deus, nessa live. Pai, eu não me recordo dos nomes, Senhor Deus, e também não consigo ver os nomes aqui, mas o Senhor conhece. Pai, o Senhor conhece a fundo cada pessoa, Senhor Deus, Pai, em cada situação que elas têm passado. Oh, Pai amado, Pai querido, pessoas querendo desistir, Senhor. Pai amado, Pai querido, não permita, Senhor. Pai, quando o povo chegou naquele mar vermelho, Senhor, o Senhor não mandou, Senhor Deus, quando eles olharam para trás e viram que aqueles egípcios vinham atrás dele, o Senhor não mandou eles retroceder, Senhor. O Senhor mandou eles avançar, Senhor. Essas pessoas venham avançar, Senhor, não venham mais a retroceder, Senhor, na vida deles. Pai amado, Pai querido, no nome de Jesus, eu te peço, Senhor, coloca a tua mão na vida da Eliane, na vida de Simone, na vida da pastora Fabiana, pastor Reginaldo, na vida do presbítero Ezequiel, Senhor, na vida, Senhor Deus, da Rosa, na vida da família dele, Senhor, na vida de todos que irão passar nessa live, Senhor. Eu creio no teu poder, eu creio no teu agir, Senhor. Eu creio que pessoas já estão sendo transformadas. Pai, aberto para nós, para fazer o melhor. Peço, clamo, oro e agradeço. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Amém. Meus irmãos, presbítero, mais uma vez, Deus abençoe. Deus abençoe, meus amados. Amém, querido. Presbítero, eu vou estar colocando Sim? essa live aqui no meu canal do YouTube. Pode colocar, né? Sim, opa. Fica à vontade. Amém. Vamos estar colocando lá. Quem tiver acesso à plataforma do YouTube, eu vou estar compartilhando também no meu Facebook. Compartilhe, se inscrevam no canal. Vamos fazer a obra missionária mesmo no nosso celular. Pessoas venham ser transformadas. Amém? Amém, Deus querido. abençoe. Uma boa noite a todos. Domingo estaremos aqui trazendo mais uma palavra do Senhor às 19h30, quinta-feira também, e sexta-feira o quarto elo dessa campanha. Deus abençoe. Amém. Que a paz do Senhor Jesus seja com todos. Amém? Amém, querido. Deus abençoe. Deus abençoe.